Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja em nossos pensamentos, em nossos lábios e também em nosso coração. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Olá, meu irmão, minha irmã. Novamente estamos aqui reunidos para juntos meditarmos a palavra de Deus. A liturgia da igreja, nesse domingo, estamos falando de dois grandes santos da igreja, São Paulo e São Pedro. São dois santos que lutaram pela igreja. Já na primeira leitura, nós vimos que a igreja, quando ela se põe em união, em oração, Deus vem e permanece no meio da igreja. Na primeira leitura, os anjos vieram e salvaram Pedro. O anjo veio e tirou Pedro da prisão, porque a igreja estava em oração. Na segunda leitura, a gente vê Paulo dizendo que ele combateu o bom combate. Paulo foi um grande homem que defendeu o Cristo, anunciou o Cristo. Ele descobriu a ressurreição de Cristo e anunciou. Criou muitas comunidades e evangelizou com todo empenho, com toda coragem. No Evangelho, Jesus quer saber dos discípulos o que as comunidades estão pensando dele. Então pergunta: o que o povo dizem a meu respeito? Cada um fala alguma coisa que o pessoal está pensando. Mas Pedro, ele fala o que ele realmente sente. Quando Jesus fala: e para vocês? Quem sou eu? E Pedro fala que ele é o Filho de Deus vivo. Jesus, ao escutar a resposta de Pedro, ele sente que não foi da cabeça dele aquela resposta. Aquela resposta veio do alto. Deus manifestou em Pedro essa resposta. Então, querido irmão e querida irmã, a gente nota aí nesse episódio que Jesus espera a nossa resposta. Para você, quem é Jesus? Quando ele diz: quem sou eu? Primeiro ele quer saber o que as pessoas pensam dele. Então é muito fácil fazer um relato. Olha, uns estão pensando que você é Elias, outros pensam que você é João Batista,
Outros acham que é qualquer profeta que está voltando. Isso que o povo pensa, né? E vocês? O que vocês pensam de mim? Aí que Pedro toma a palavra e dá essa resposta fantástica. E eu vejo que nos dias de hoje, a igreja precisa continuar unida rezando. Porque enquanto a igreja está rezando, Deus está presente na comunidade. Foi o que aconteceu lá na primeira leitura. A igreja rezava, o anjo veio e salvou Pedro. Então, Jesus faz essa pergunta a cada um de nós. E ele espera a nossa resposta. A resposta de Pedro foi exata. Pedro falou quem Jesus era. Agora, ele espera também de nós qual a resposta que a gente vai dar. Só que agora não é uma resposta apenas falada. É uma resposta com o nosso testemunho. É uma resposta onde a gente vai fazer acontecer o que Jesus nos ensinou. Então, a igreja coloca nesse domingo essa homenagem a esses dois grandes santos, porque foram verdadeiros homens que defenderam e anunciaram o Evangelho. Todos dois. E todos dois foram martirizados, né? Todos dois passaram pelo suplício da morte. Então, a gente vê que esses dois grandes santos são dois grandes baluartes. São dois homens que realmente divulgou a palavra de Deus e entregou sua vida pela palavra de Deus. Então Jesus nos convida também, nessa liturgia de hoje, a sermos santos. Na semana passada, vocês lembram que Jesus estava falando que não precisa de ter medo daqueles que matam o corpo, mas daqueles que matam a alma. E aqui, Pedro e Paulo demonstram isso. Eles não preocupam em perder a vida. O próprio Paulo falava, está próximo do meu martírio. Vocês viram na segunda leitura, né? O próprio Paulo fala que está próximo o martírio dele. Então, essa resposta que nós devemos dar, né? Quem é Jesus para nós? É através da nossa ação, através do nosso testemunho. E Jesus está esperando a nossa resposta. Ele deu o primeiro passo. Ele nos salvou e nos dá a força de viver a palavra. Ele está no meio de nós, mas ele espera, meu irmão, minha irmã, a nossa resposta. Vamos dar essa resposta para Jesus com o nosso testemunho fiel à sua palavra e o amor. Amém? Recebam a bênção, o Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Pilar, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus, dando a vocês muita paz, saúde e perseverança na fé. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Bom domingo, boa semana. Até semana que vem, se Deus quiser. A jangada está no mar, como um hino à liberdade. Sua vela é infinito, no infinito que atrai. E nas ondas e marés, o seu rumo é navegar. Ninguém poderá parar a corrente do amor.